Vamos nos... Hoje, dia 28 de agosto, são agora 5h07 da matina. Ninguém está com sono aqui. E a gente vai falar sobre reputação. Essa semana a gente falou sobre reputação. O Pablo falou sobre reputação na live. E a gente... Muitas pessoas, né, a maioria, talvez, quando se enxerga diante das outras pessoas, a gente costuma achar que a gente é um pedaço do todo, né? Só que na verdade, o que nós somos, cada um de nós é o todo ajudando a parte, né? Porque todos nós somos membros de um corpo só, membros de um corpo só, e a cabeça desse corpo é Cristo. Deus, ele se casou com uma nação, que é a nação de Israel, e tipologicamente falando, Israel é a nação que é a noiva de Deus. Só que aí as demais nações, ainda vai haver um outro grande casamento, que a gente está se preparando para isso, e nós somos a noiva desse grande casamento. Deus se casou com o povo de Israel, só que tem o filho dele, ele foi atrás das ovelhas perdidas. Nós somos essas ovelhas perdidas. E nós não éramos desse casamento, então ele foi atrás de nós para nos buscar. Nós somos a noiva desse próximo casamento. E o que a gente está fazendo hoje aqui nesse planeta, né? Nessa nossa fase terrena? A gente está justamente preparando. Nós estamos nos preparando a noiva para esse próximo casamento. Só que não são várias noivas, né? Da mesma forma que somos todos membros de um corpo só, todos nós somos uma noiva só. Uma noiva que possui mais de 2 bilhões de pessoas atualmente. E logicamente, como são tantas pessoas, são seres humanos, essa noiva não é perfeita. Logicamente nós temos muitos defeitos, essa noiva tem muito defeito, mas o coração da noiva está pronto. Cada dia que passa está mais próximo desse casamento acontecer. E apesar dos defeitos, essa noiva precisa atingir ali uma estatura para ocorrer esse casamento. Quando você entende que todos nós somos membros do mesmo corpo, aí você passa a ter mais paciência com o próximo, a entender melhor o próximo. A gente precisa servir melhor, a gente precisa servir uns aos outros, ao invés de ficar criticando, criticar menos e servir mais, né? Ajudar mais. Imagina só o nosso corpo mesmo, né? Imagina se o teu braço rejeita a tua mão, se a tua perna começa a rejeitar o teu pé, se a tua boca começa a morder com raiva a tua língua. O fato de você não gostar de um membro do teu corpo, isso vai acabar afetando o corpo inteiro. E assim acontece com as pessoas. Você imagina cada um de nós, todos um membro de um mesmo corpo. Se você começa a rejeitar o teu irmão, você está rejeitando uma parte do teu corpo. Você está rejeitando a parte do corpo de Cristo. Se você faz parte de um corpo que você não ama, você deixa de cuidar do seu corpo. E isso leva você a acabar atacando a si mesmo. E isso acontece muito também no meio cristão, né? Os próprios cristãos têm essa coisa também de não se entenderem. Tem pessoas que que não entendem, que não tem uma revelação de unidade desse casamento, acabam por atacar uns aos outros. Só que o teu irmão também faz parte desse corpo. Então não é para ficar atacando, não é para ficar falando mal dos outros. Precisa parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da nossa própria vida, a vida que Deus nos deu, o destino, né? O propósito que Deus colocou pra gente. Existe uma preocupação muito grande, que não vem de hoje, não é? Com a nossa reputação, com a nossa imagem. E ao invés da gente se preocupar com a reputação, a gente deve dar mais atenção para a nossa honra, se preocupar com a nossa honra. Se for uma pessoa honrada, logicamente a tua imagem vai ser uma boa imagem, mas não tem que se preocupar somente com a imagem. Todo animal
ele tem vontade de pertencer a um bando, né? Pertencer a algum grupo, e assim também é com o ser humano. Nós precisamos fazer parte de alguma comunidade. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a vontade de querer ser aceito nessa comunidade, a vontade de querer ser aceito por um grupo, isso vai fazer com que o nosso cérebro ele se preocupe em agradar os outros. E aí que entra o problema. Porque o corpo humano, por exemplo, precisa de um comando forte. Quando você enxerga alguma coisa que satisfaz algum desejo teu, na tua boca, dos teus olhos, quando teus olhos ficam vidrados em alguma coisa, e você ouve alguma coisa, você ouve uma vozinha interna dizendo para você que não, aquilo não vai fazer bem para você, mesmo assim você vai lá e come, a chance do teu corpo rejeitar aquilo é muito grande, de colocar tudo para fora. Às vezes até na mesma hora você come ali e bota para fora, você vomita tudo. E isso ocorre porque você deu preferência para agradar um só membro do teu corpo, ao invés de pensar no teu corpo todo. Se você quer agradar mesmo o teu corpo inteiro, você vai se alimentar melhor. Você vai ouvir essa voz interior dizendo para você, cara, não é para comer isso, não é para beber isso. Você vai se exercitar. Se você não se exercita ainda, você vai começar a se exercitar. Se não se exercita, se você já se exercita, você vai se exercitar melhor. Vai beber bastante água. E se você não tem esse domínio, você vai cair nas armadilhas de uma só parte do seu corpo. E sempre vai fazer algo que prejudica o todo. A gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa para evitar sofrimento. E voltando, né, para a questão do querer sempre agradar alguém, quando a gente vive para agradar os outros, a gente acaba deixando de ser nós mesmos. E dá para você se encaixar em qualquer comunidade, em qualquer grupo, sendo você mesmo, sem perder a tua essência. E é para isso você precisa ter honra. Quando você se preocupa demais com a reputação, quando você se preocupa demais com a imagem, de querer sempre o perfeito, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A imagem e honra, elas não são a mesma coisa. Muita gente acha que imagem e honra tá ali, né, é o mesmo, significa a mesma coisa, só que não é. A imagem é você carregar quem o Senhor é em você, colocar na tua face, né, carregar na face que Ele colocou em você. E a honra, ela significa você aceitar e colocar no devido lugar quem veio antes de você. Grande parte dos bloqueios que a gente carrega a vida inteira, muitos ainda, talvez nós tenhamos ainda, tem a ver com a reputação. A gente não fazer o que precisa ser feito, preocupado com o que os outros vão ficar pensando, ou que vão ficar falando, deixando de falar de nós. E aí você imagina uma noiva tímida, que não tem coragem de se expor, não tem coragem de abençoar o irmão, não tem ousadia para fazer coisas novas. Isso acontece porque essa noiva está preocupada com a sua reputação. E aí você acha que Jesus, quando ele passou aqui pela terra, ele estava preocupado com a imagem dele, com a reputação dele? Se fosse assim, se Jesus estivesse preocupado com a imagem, o que ele faria nas muitas vezes em que puseram à prova o seu poder, puseram à prova de que ele era filho de Deus, duvidando que ele fosse filho de Deus? E muitas vezes ele silenciava, não caía na tentação de provar na hora. Ele já sabia o que ele era. E quando ele montou no jumentinho, se ele tivesse preocupado com a imagem, ele ia montar num jumento, ele ia pegar o cavalo mais bonito, um cavalo de pelos brilhantes, para poder chegar de peito alto
de peito estufado em cima de um cavalo lindo. Tem hora certa para tudo na vida. Vai ter um dia que você vai andar de jumento, mas também vai ter o dia que você vai montar num grande cavalo lindo, brilhante. Só que a gente precisa respeitar esses momentos, e respeitar esses momentos se chama honra, você se torna uma pessoa honrada. O problema em se preocupar demais, né, com a questão da imagem, com a reputação, é que você vai querer fazer coisas legítimas, só que nos momentos inoportunos, fora do tempo. Tem coisa que não é para ser feita agora, que você vai querer fazer para agradar alguém. Você, por exemplo, quando tem algo para compartilhar, se você tem algo para passar para outra pessoa e você não faz isso, você deixa de ajudar alguém porque está preocupado com a quantidade de curtida que você vai ter, a quantidade de seguidores que você vai ganhar. Você está preocupado somente com a tua imagem, com a tua reputação. O peso de quem fala para uma pessoa é o mesmo peso de quem fala para 1 milhão de pessoas. Se você estiver fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, você tem o mesmo peso que alguém que já fala para milhões de seguidores. Se Deus te chamou, você tem o mesmo peso que o outro membro que Deus também chamou. O que você precisa entender é que você não pode ficar esperando sempre pelos outros. Tem alguma coisa aí dentro de você, tem alguma coisa dentro de mim, e Deus quer que a gente faça, e tem que ser feito agora. Não dá para ficar esperando. A gente não está aqui fazendo essa live hoje, né, 5 e pouca da manhã, à toa. Talvez a gente esteja até aqui trabalhando um pouco mais já nesse propósito do que os outros, mas todos os outros são membros desse mesmo corpo. Todo mundo precisa trabalhar à medida que ele chama. E nós somos pecadores, né? A gente erra. Óbvio que a gente erra. Mas o que acontece quando a gente erra? Quando a gente erra, quando a gente peca, é como se a gente estivesse sujando um membro. E esse membro ele precisa ser lavado. E se você fizer um exame de consciência agora, você vai ver que Deus várias vezes chamou você para alguma coisa e você já recusou esse chamado. Por quê? Preocupado com a reputação. Quantas vezes você já não ouviu a voz dele aí dentro te pedindo para fazer alguma coisa e você não fez por vergonha, por achar que não ia dar certo, por não confiar, né, com medo do que as pessoas vão ficar falando, que as pessoas vão ficar zombando de você se não desse certo. Eu já passei por isso e fica aquele sentimento assim de arrependimento depois, né? Sentimento de vazio. Às vezes até de raiva por ter ficado com medo de confiar no que ele queria que eu fizesse. Deus ele tem um chamado para cada um de nós, para que sejamos a cura uns dos outros. A gente precisa parar de fugir dos chamados de Deus. Parar de se esconder, de ficar com medo do que Deus quer que a gente faça. Dando certo ou dando errado, confia no Senhor e dê o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o próximo passo. Ele não vai desamparar você. Não fica paralisado com medo, achando que vão falar ou deixar de falar de você. Não fica com vergonha. Toda grande decisão que você vai tomar vai ter oportunidade e também vai ter crítica, sempre. E tem gente que deixa de prosperar com medo do que os outros vão ficar falando. Com medo de ficarem falando que você é desonesto, que você é ladrão, que você só chegou lá em cima. Cara, para.
perdoa a expressão, mas tem hora que é preciso ligar a chave do foda-se. Foda-se que vão ficar falando. Se você está seguindo o que Deus pediu para você fazer, você está no caminho que você sabe que é certo. Não se preocupa com isso. Se alguém começa a falar mal de você, duvidar da tua honra, se você se abala com isso, você está invalidando tudo aquilo que Deus preparou para você. Se você está seguindo realmente o propósito que Ele tem para você, você está fazendo aquilo que Ele genuinamente colocou aí dentro do teu coração, para de se preocupar com o que vão falar ou deixar de falar de você. Seja você mesmo, seja o que Ele quer que você seja. Quando você parar de se preocupar com a tua imagem, com a reputação que você tem ou vai deixar de ter, quando você parar com isso, você vai descobrir que tem energia suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Está tudo aí dentro de você. Não precisa de mais ninguém. Só dele. Quem entra nesse jogo da reputação vive se comparando com outras pessoas, vive se comparando com o vizinho. E isso vai te levar a querer ser perfeccionista, a querer tudo muito perfeitinho. Mas o coração puro não é perfeccionista. Quem tem coração puro é livre. E o perfeccionismo ele te aprisiona. Ele te paralisa. Quando você quer fazer tudo perfeito, você não consegue sair do lugar, porque nunca vai estar perfeito. É preciso dar o primeiro passo. Tem que dar o segundo passo. E durante o caminho, a gente vai buscando a excelência sempre. Se você quiser dar o primeiro passo já na excelência, não vai dar o primeiro passo. Porque não vai estar perfeito. Sabe quando você ouve alguém falando alguma coisa, cara, compartilhando algum conhecimento, pregando a palavra de Deus e de repente comete um erro grave assim de português? Cara, eu não sei vocês, mas eu já zombei de pessoas que estavam ali, cara, fazendo o que tinha que ser feito e eu fiquei zoando porque falou uma palavra errada, porque conjugou algum verbo errado. Eu já invejei. Na verdade, isso era inveja, porque as pessoas estão ali fazendo o que Deus quer que elas façam e eu não tive coragem de fazer. Eu ficava zoando, pô, como é que pode um cara desse falando errado assim, ter tantos seguidores? Preocupação com imagem, preocupação com reputação. Hoje eu entendo que essas pessoas estão fazendo aquilo que Deus quer, sem se preocupar com o que vão falar ou deixar de falar. Hoje eu admiro essas pessoas que não têm vergonha de fazer o que tem que ser feito. A gente precisa parar de ficar agradando todo mundo e começar a agradar aquele que realmente importa. E quando você começar a agradar aquele que realmente importa, você vai prosperar. Não tem como não prosperar. Confia, dá o primeiro passo, segue o que Ele quer que você faça, faz o que Ele quer que você faça e você vai prosperar. De uma forma ou de outra você vai prosperar. Beleza? É o que temos para hoje. Fala, Marcão. Rapaz, isso aí é muito complexo, né? Mas essa história do chamado, né, para você fazer. Ele fala muito isso aí em relação a você usar a internet, né? Praticamente só falta dizer isso aí, não? Você tem que fazer as mídias Hoje em dia, sociais. sim. Né? Mas e antes, quando não tinha nada disso? Cara, antes tinha as Tinha que pessoas fazer o que quê? ficavam, as pessoas Né? que ficavam Eram os brigando profetas pela rua. que estavam despontando aí no meio do povo. Eu não digo só, isso é pensamento meu, tá, do que eu entendi, Marco. Eu não digo só de falar da palavra de Deus, não. De você ensinar alguma coisa para alguém. Não, mas ensinar, você ensina o que é o correto. Hoje O a gente correto tem a é a palavra de internet, Deus. mas antes você tinha, cara, você tinha como dar aula para alguém, né? Você tinha como levar alguma coisa para alguma comunidade.
que alguém estivesse precisando, ainda tem hoje, né? A internet hoje facilita, mas sempre teve. Sempre teve o que fazer. A gente praticamente potencializou isso. Né? Mesmo num bate-papo com alguém, né? Sim. Conversa. Sempre houve essa preocupação, cara, com imagem, né? De, pô, não vou botar essa roupa porque, cara, não, pô, vergonha de andar nesse carro, vergonha de andar de ônibus. Cara, eu tô trabalhando isso na minha filha hoje, na Sofia, mais velha. Ela diz que assim, cara, desde que ela nasceu, minha filha nunca andou de ônibus. A minha também foi bem assim. Minha filha nunca andou de ônibus. E ela tem esse negócio de, Deus me livre, nunca vou andar de ônibus. Eu venho trabalhando isso nela. Eu quero, qualquer dia desse a gente vai andar de ônibus. Cara, na minha infância eu andei toda de ônibus. Ia pra escola de ônibus, voltava de ônibus, a pé. E não é vergonha nenhuma andar de ônibus. Mas sabe o que é? A gente tem que agradecer, às vezes, ter a possibilidade de ter um ônibus ali para levar a gente para algum lugar. Então, eu acredito que, assim, pelo menos no meu caso, né, era medo dela ficar se expondo e o perigo, né, que hoje em dia tem essa questão. Né, na minha época não tinha esse perigo, eu saía às 6h30 da manhã para ir trabalhar com 12 anos, 13 anos. Hoje, quando dá para fazer isso? Nem no interior dá para fazer isso. Não, sozinha assim, não deixa ela também andar. Então, assim, a minha filha, por exemplo, eu sempre quis dar aquela proteção, né? Então, não deixava ela sair daqui ali à esquina porque eu achava perigoso. Né? E hoje eu me arrependo por isso. Porque eu acho que, assim, tinha que ter colocado sim e ela aprender a se defender, né? Sim, também tem isso. Mas a reputação é um problema grande, porque a gente sempre acaba deixando de fazer alguma coisa por medo do que o outro vai pensar. Eu sempre fui um pouquinho mais, assim, ousada. Eu nunca tive muito medo de nada, não, sabe? Ficar me importando com o que pensariam, né? A roupa, coisas que eu queria usar, nunca pensei assim, o que o outro vai pensar? Tô nem aí, importa o que eu penso. Eu já fui muito tímido, muita coisa. Eu não. A minha filha mesmo, agora, por exemplo, a Sofia, ela faz hip hop, tem uma dança que ela faz hip hop, né? E aí vai ter uma apresentação agora no final do ano, lá do grupo que ela dança, só que juntaram 2 turmas para poder ensaiar. E ela tá com vergonha, porque foi muita gente. Tá com vergonha, fala que não quer dançar e tal, a gente tá trabalhando isso nela, mas ela tá com medo. A história do chamado de Deus. Chamar de Deus. Você descobrir isso aí é meio que saber o propósito, né? É nesse de John Maxwell, né, que é o livro da semana, ele fala, tem palestra dele que ele fala muito sobre esse propósito, né? Mas o chamar de Deus é você viver de acordo com o que ele ensinou, né? É como se diz, você pode passar o dia todo em oração, fazendo o que Deus determinou para ser feito, né? Isso aí é que é o dia em oração. Mas o chamado para mim é isso, é você viver desse jeito e ser o exemplo. E o exemplo é o que conta em relação a tudo. Não é você tá esbravejando em qualquer canto, falando para todo mundo, não. O seu exemplo é que você não vai conseguir mudar o mundo. Você às vezes não consegue nem mudar você mesmo, muito mais o mundo. Tem aquela história do cara que chegou na praça dizendo que ia mudar o mundo e acabou se convencendo depois que não mudava nem ele mesmo. Mas eu não vejo essas... Você falou no chamar Deus. Chamar Deus para mim é isso aí. Não tem nada de... Você tá... Muitas vezes se expondo para esclarecer as coisas. Você numa conversa com as pessoas, como a Edna disse, você pode esclarecer muitas coisas para ela, mas aí você vai entrar o quê? Vai ver o seu exemplo, vai ser o que você é. Você não vai ter que estar mudando para estar agradando os outros. Tá? Isso aí já envolve uma coisa que chega a ter um certo grau de
complexidade maior, que são os entendimentos dos arquétipos, né? É exatamente essa parte aí, de você entender qual desses arquétipos que você está externando, qual deles. Mas isso aí já é outra história, mais que também faz parte disso, com certeza faz parte. E a gente tem que viver conforme o chamado. Isso aí já é muita coisa. Mas esse chamado é exatamente o que eu entendo dessa maneira, né? Você está querendo mudar para satisfazer os outros. Não é o seu exemplo que você vai ter que vai ajudar outros a desenvolverem, né? Até a prosperidade em alguma coisa. O certo é a gente ter prosperidade em tudo, né? E prosperidade não é só financeiro, não. Prosperidade é a vida toda, relacionamentos, essa parte de comunicação também, né, que é o livro da semana. E, na minha opinião, é essa aí. Eu tenho muita coisa em relação a isso que o Theo falou hoje, que eu vejo mais só do lado da internet mesmo. Que essas coisas que o Pablo diz é tudo voltado só para a internet. Não tem muita coisa de um aprendizado mais profundo, não. Porque nem todo mundo tem nem acesso à internet, como é que vai se desenvolver para ser um exemplo de alguma coisa, né? Não tem. O exemplo que a pessoa pode ser é o que ela vive e pode, de certa forma, ajudar alguém. Isso aí que é o que se tem mais que fazer. Tem aquela coisa muito simples, faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, né? Você se comunicar falando é uma coisa, mas tem que ser bem comunicado. Uma comunicação é o que você faz, é o seu exemplo. Na minha opinião, o que conta mais é isso. Não concordo muito com isso aí, não. Mas cada um diz o que quer, né? Existem muitas coisas que são envolvidas nisso aí, né? Muitas. Tudo. Isso aí envolve tudo. Mas cada um entende, né? Do jeito que é. O principal é você controlar seus pensamentos para direcionar para uma coisa boa. O pensamento é que é fundamental. Ensinar o povo a pensar, né? Para mim isso é importante demais. É o mais importante. E dos pensamentos é onde vem tudo, né? O pensamento vem o que a gente é, o que a gente faz. E uma das coisas que a gente tem que ter sempre é os pensamentos alinhados, né? Alinhado com as emoções, os sentimentos, as ações, as crenças, os resultados. Sempre isso aí que é se conseguir desenvolver isso, você já se transforma num exemplo muito forte mesmo. E o principal é você se mudar com seu exemplo e tentar mudar os outros. Você querer entrar logo de cara para querer mudar muita coisa, não vai conseguir nada. Esse é o pensamento. Mas a gente não consegue mudar as pessoas, né? Elas vão mudar por si só. E assim, a gente, é claro, é um exemplo, como você está dizendo, né? Mas a gente pode abrir a nossa boca e falar com as pessoas. E pelo que a gente está falando, que seria exemplo, né, no caso, elas vão acabar se inspirando no que a gente está falando. E ela vai mudar esse pensamento, que de repente ela tem um pensamento aí que não tem, que não leva para os princípios, né? E se a gente deixa de abrir a nossa boca, é pior, você vai deixar de estar ajudando alguém. Isso não só na internet, né? Na vida mesmo. Mas é isso, é você ter o exemplo. Não adianta você saber muita coisa e não aplicar nada. Exato. Não adianta nada.
Não adianta. Mas eu concordo com a Edna. Você dá o exemplo daquilo que você aprendeu, se dá o exemplo daquilo que você sabe, isso aí é o que vale. É que adianta eu falar e eu não acreditar nem no que eu aprendi, não fazer, não praticar. E se a outra pessoa não quiser, também ela não vai mudar. Ela vai continuar naquele mundo dela e acabou. Se o seu exemplo não vale nada. E aí essa questão que a Edna falou, acho que tem a ver também com essa questão da imagem, porque de repente você leva, né, alguma coisa para alguém e essa pessoa não aceita, aí você de repente fica chateado, começa a ficar, né, achando que você não está fazendo certo e desiste. Pô, nada a ver isso que eu estou fazendo, as pessoas não estão gostando, pô, o pessoal falando de tal não está aceitando, quando o problema está lá, não está em você. Um exemplo, quando eu trabalhava numa empresa, né, eu sempre assim, tive cargo de chefia e tal, né, encarregado, supervisora, e quantas vezes eu não falava por medo, por vergonha do que iam dizer do que eu estava falando. Né, hoje eu lembro disso, falo, meu Deus, eu não tive coragem de falar, né? Poderia ter falado, poderia ter mudado as outras pessoas. Não eu mudado, né? Mas ela mesma se tocado daquilo que eu ia falar. Com certeza. Com vergonha eu acabei não falando, porque a vergonha era a minha reputação, né? O que iam dizer de mim? Verdade. É a mesma coisa que você... Cara, é difícil a gente falar não, né? E eu aprendi a falar não. Eu tinha dificuldade muito grande, acho que a maioria das pessoas tem dificuldade muito grande de falar não. Exato. Tudo que a pessoa pede, você fala que vai fazer, que você tenta fazer. Cara, isso é um problema. Porque você fica preocupado, pô, se eu não fizer, fulano de tal vai achar isso, fulano de tal vai fazer aquilo. Às vezes você aceita fazer alguma coisa que não é para você fazer. Uhum. E aí, eu aprendi que com o não, se você soubesse se colocar, se você soubesse se posicionar, a pessoa que ouviu o teu não, ela não vai... Ela pode até ficar chateada com você na hora, mas a pessoa vai aprender a te respeitar. Ela vai respeitar mais você, quem você é. E eu aprendi isso, cara. Hoje me ajudou muito em todos os âmbitos da minha vida. Profissional, então, porque eu era aquele tipo de pessoa que queria ajudar todo mundo, fazer tudo para todo mundo. Cara, e tem hora que você mais atrapalha do que ajuda quando você quer fazer tudo para todo mundo. É verdade. E eu hoje eu tenho... Às vezes o gestor pede para fazer alguma coisa, quando eu não concordo, eu não é questão de rebeldia, mas eu justifico, falar, fulano, eu não vou fazer isso por causa disso, daquilo, não tá certo. E já tive decisão dessa de minha gestora chegar e pedir para a equipe, pô, equipe, eu quero que vocês façam isso, e eu chamei ela no particular, falei, fulano, não vou fazer isso, porque assim assado, eu acho que não tá certo, né? Isso pode dar um problema lá na frente por causa disso, daquilo. E ela voltou atrás e a equipe não precisou fazer. Então, a questão, né, que o Marcos falou aí de se posicionar, né, de querer fazer o que é certo, mas a gente às vezes tem medo também de falar que não por causa da preocupação com a imagem. O que vão ficar achando da gente? E não tem nada a ver com a internet isso. Não tem nada a ver com o digital. Questão de posicionamento. A gente precisa saber se posicionar em qualquer ambiente, em qualquer lugar que a gente está. Se Deus está colocando no teu coração ali que é certo, você tem que falar. Independente do que vão pensar ou não de você na hora ali. Vou falar isso senão que eu vou perder meu emprego. Cara, se for o certo, se você perdeu o seu emprego é porque aquele emprego não era para você. O que eu não posso fazer é ficar no emprego fazendo uma coisa que não é certa, me sentindo mal com aquilo ali, dormindo preocupado que eu estou fazendo uma coisa errada. E não tem nada a ver com a internet, cara. É o nosso dia a dia, nossa vida. Eu falei isso aí exatamente. Você não vai mudar o mundo indo para a internet. Você tem que primeiro mudar alguma coisa que você onde for, na sua família, no seu trabalho, você primeiro, né? Isso aí que você tem que fazer. A mudança começa por baixo, com certeza. Aí, estou falando isso aí, nesses níveis, não estou falando agora ir para a internet já é outra coisa.
grande, já é uma coisa de muita abrangência. Não é uma coisinha só, não. Você não vai chegar e falar isso aí que você falou para a sua supervisora lá, botar isso na internet. Você não vai fazer isso. Então, você está vivendo o dia a dia, então aquele dia a dia que você está vivendo é que você vai corrigir aquilo. Entendeu? Tô colocando aqui agora, entre aspas. Esse vídeo vai pra internet. Quem quiser ver, vai ver lá. Eu tô falando que eu tô falando. Mas na hora lá, que você viveu isso, foi um momento diferente. Não foi... Isso aí você pode ter acontecido, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás, 1 ano. Então... Sim, com certeza. Igual, por exemplo, né, cara, eu já pensei em parar de postar os nossos vídeos aqui no YouTube, porque a gente está fazendo esse trabalho legal aqui, eu acho que é muito legal que a gente está fazendo aqui todo sábado, né? Eu tô postando lá para todo mundo ver, cara, e se bobear tem, acho que nenhum vídeo teve uma visualização assim do início ao fim. Só que se eu fizer isso eu vou estar preocupado com a imagem, não é minha intenção no momento não é essa. Porque eu sinto que Deus quer que eu coloque isso ali para ficar ali. Amanhã, depois um dia, sei lá, daqui 1, 2 anos alguém vai ver e vai absorver alguma coisa que precisava. Se eu tivesse a preocupação que eu tinha antes, o negócio de, não tá tendo curtida, não tem ninguém vendo, eu ia parar. Mas não é, eu sinto que não é para parar. Eu não vou parar. Eu acredito que pelo menos isso aí está ajudando. A nós três aqui está ajudando demais, né? Não tem dúvida. A gente aprende, né? Você externar aquilo que você é, que você está... E olha, que interessante, Marcos. Ontem eu estava lendo sobre arquétipos. Para mim, arquétipos é uma coisa assim muito... Eu mal ouvi falar. E ontem eu li um negócio de arquétipos e você vem falar arquétipos. Então, olha como são as coisas, né? Uma coisa vai ligando a outra, vai puxando e a gente vai aprendendo, né? Muito interessante. Eu já ouvi falar muito de arquétipo, o Hélio Couto, a Mabel Cristina, que é Isabel Cristina. E ultimamente eu ouvi falar... por acaso, da Bárbara Moreira. Ela é novinha, mas ela sabe muito. E a Bárbara ela explica com muita propriedade essa parte dos arquétipos, né? São 12 arquétipos que envolvem os outros centenas que existem. Exato, eu li aqui, sabe? Eu entrei num lugar aqui que me mandaram, um link aqui, bem interessante, mas eu não sei nem de quem que é. Você está falando o nome aí de pessoas. Vou até abrir aqui, que agora eu fiquei curiosa. Porque os arquétipos, quem usa tem ressonância quântica ou física quântica, sempre tem alguma coisa sobre arquétipos na história da física quântica. Depois eu vou mandar para vocês, mandar para o Theo. Eu acho que eu não tenho o contato do Marcos, aí o Theo repassa. É interessante. Eu li no grupo tem o contato. Desculpa, Marcos. Manda lá no grupo da gente. Manda lá, isso mesmo. Vou mandar lá. Mas no grupo mesmo que o Theo criou, tem lá os contatos, não tem, Theo? Tem. É que a Edna gosta mais do WhatsApp, ela não está familiarizada com o Telegram. Eu esqueço de usar o Telegram. Não, mas não é Telegram, tem o WhatsApp também. Não, nosso grupo eu botei no WhatsApp, não. Acabei de você seleciona uma pessoa, uma foto da pessoa, aparece lá. Sim, tá. Eu vou te adicionar aqui, Marcos, porque às vezes eu esqueço do Telegram. Mas eu fico semanas sem olhar. Tanto que eu já liguei pro Theo, mas pelo número que eu vi no que tem lá, né? É verdade, quando puxa lá, aparece. Legal. As conversas. Mas eu tenho vontade de ligar para a Edna, mas aí ela é muito ocupada, aí eu não... Ai, Marcos, nem me fale, as últimas semanas estão terríveis, viu? Pois é, isso Olha, mesmo. Meu Deus do céu. Falou,
Graças a Deus, como é que você ia cada vez mais aperreado para você. Mas vou te falar, a semana que ela foi corrida, mas o movimento mesmo em si foi ruim, viu? Mas geral, né? Aí, porque assim, quando o movimento cai, eu começo a verificar o que está acontecendo. Se o problema é meu ou se é geral. Né? E eu tenho um grupo aqui que eu participo dos restaurantes, e aí eu vi que já era todo mundo, né, que estava naquela coisa, né? Terrível, final de mês, olha, eu vou te dizer, viu? E caiu muito as vendas essa semana, muito. E aí eu tive problema também com um entregador, né, um motoboy que se acidentou, aí eu tô com um só, e aí eu falo, como Deus é bom, né, porque Ele sabe o que faz, o que dá pra gente. Porque se eu tivesse um movimento enorme, com um motoboy só, eu não ia conseguir fazer as entregas, ia passar um aperto danado. Né? Então está sendo o tempo de eu procurar um outro aqui. Então, Mas você usa os seus funcionários, por que você não terceiriza esses serviços de entrega? É caro, Marcos. Não. Essa semana aqui eu consegui uma empresa, né, que é mais ou menos legal o preço, não é tão fora, mas eu já pesquisei algumas, é tipo assim, ó, eu pago 30 de diária, com ele seria de 60 para cima, 60, 80, é o dobro. Você entende? Então é caro. Só que aí vem a questão do risco, né? Tem esse lado, então você tem que pesar. Aí eu estou fazendo agora um teste aqui com essa empresa que apareceu, e eu nunca tinha ouvido falar dela. Aí eu já testei durante a semana, né? Ontem mesmo eu tive que usar bastante, porque o motoboy que eu tô, o que ficou aqui, que tá bem, né? Ele tinha uma viagem marcada, então ele trabalhou só meio período ontem. Aí o restante desse outro meio período eu tive que fazer com essa empresa. Né? Ou chamar o próprio iFood, que também tem essa opção. Aqui eu tenho um amigo que ele tem um depósito de material de construção, e ele tem um entregador dele. Mas ele usa esse serviço de terceirizado. E ele disse que é muito bom, é muito mais barato, é muito mais eficiente. Então, pode ter, eu não conheço também, né? Mas essa que apareceu agora a semana aí é boa. Eu não achei ruim, não é tão fora. Tem, com certeza que tem. Aqui ele estava já treinando uma pessoa, tirando a carteira, tentou várias vezes, não conseguiu, exatamente para ter outro motoboy para ele, ia comprar outra moto, ia fazer investimento. Mas aí apareceu esse negócio da entrega, e ele desistiu disso aí e está só usando a entrega, mas é mais barato. Mas eu acho que pode até dar certo, é que assim, eu estou no teste ainda com essa empresa, né, essa empresa nova, e pode ter outras que eu não conheço também. É questão de dar uma pesquisada, né? E não é ruim não, porque eu falo, a responsabilidade que a gente tem, né? Acaba. Então, é terrível, porque assim, motoboy é muito arriscado. Para você ver, eu fui atrás de um seguro para eles, né? Não encontrei. As empresas não querem fazer seguro. Não, de moto não. Quando encontra é muito caro. Eles não fazem, porque isso é um pessoal muito... É um risco muito grande. Eles são muito indisciplinados. Todo motoqueiro é. Então, A maioria. não vale a pena não fazer seguro dele, não. Nem a seguradora quer. Então. O problema até foi a seguradora, não querer, né? Aliás, me mata uma curiosidade aqui, Asna, por favor. Quando tem aquela taxa de entrega, né, que a gente paga ali nos pedidos, essa taxa de entrega vai para o motoboy ou vai para a empresa? Na verdade, é assim, aqui agora eu estou com a minha entrega própria, né? Então, eu determino o valor que eu quero por entrega. Por exemplo, eu coloco num raio de até 3 quilômetros de grátis, né? De graça. E aí eu pago o motoboy, mas aí é o combinado que eu fiz com ele, entendeu? Entendi. É da empresa ali, combinado da empresa, né? E aí, quando é o iFood que cobra, que tem a opção dele cobrar também, né? Aí o iFood é que faz o acordo com o motoboy. Entendi. Né? Mas aquela taxa não vai integral para ele. Entendi. E aqui é assim, ó, o iFood, eu não sei como é que ele faz um cálculo, porque ele calcula em linha reta.
E eu não consigo entender essa linha. Tem lugar, possível, né? Tem lugar que não dá taxa e ele está tipo 6 quilômetros daqui. E tem lugar que dá taxa e está menos de 6 quilômetros. Eu não consigo entender essa linha reta dele. É estranho demais. É um cálculo, eu já fiz a reclamação, já argumentei, mas não tem jeito. Né? E o que eles falam é lei, sabe? Você tem que acatar. Por isso que até eu acabei, né, colocando nós também por causa de taxa. As taxas são altas demais. Entendi. Então, eu falei, não, vamos ver se a gente consegue ter um pouco mais de lucro, né, para virar e passar essa fase que tá bem complicada ainda, né. E aqui para mim só vira mesmo quando voltar às aulas. E as aulas aqui devem voltar só ano que vem. É mesmo. Aqui já voltou, tá tudo normal aqui. Então, aqui também já voltou, Marcos, mas eu digo assim com relação à escola que está do meu lado. É a Fundação Bradesco, né? Então ela não voltou ainda, não volta esse ano. Agora, a municipal e estadual já está tudo aí funcionando, algumas particulares, né? Aliás, esse negócio tá preocupante, né? Eu não vi não, minha esposa que viu, estava comentando comigo ontem, que parece que lá em Israel está tendo uma quarta onda já que está preocupando lá, né? E Israel foi o primeiro país que imunizou todo mundo. Caramba! Já está todo mundo imunizado, parece que tá tendo uma quarta onda aí que está preocupando lá. Meu Deus. Mas já estava dito, né, isso, que viriam outras, né? E a gente tem que estar preparado, por isso que a gente tem que estar firme aí em Deus, né? Para poder vencer, né? Porque as pandemias, elas vão vir fortes mesmo, né? Já está escrito isso. É isso. Eu ia perguntar sobre essa... Se você já ouviu falar sobre esses robôs trader, eu acredito que hoje está se robotizando tudo, né? Sim. E essas grandes instituições, esses bancos bilionários que existem aqui, eles têm centenas de funcionários que ficam tradando, né? Que é para ganhar do mercado, né? Então, eles têm uns lucros fabulosos, né? De bilhões por mês. E esses robôs, eu acredito que ele vai, quando eles já estiverem mais testados, que são mais eficientes, o trader normal vai acabar, né? Esses cursos vão acabar. Não vai. Não vai por um simples motivo. O ser humano, ele tem a necessidade, é o que a gente está falando aqui, a necessidade de aprovação. O ser humano, ele tem necessidade de ouvir a opinião da outra pessoa ali, de um profissional. E eu te falo por quê. Se você pesquisar lá nos Estados Unidos, esses robôs já existem há muito tempo, muito mais tempo que aqui no Brasil. O Brasil está chegando, assim, entre aspas. Lá nos Estados Unidos tem muito mais do que aqui. Já são são eficientes. Só que nos Estados Unidos é o país onde tem mais agentes autônomos de investimentos no mundo. Porque as pessoas precisam, cara. As pessoas precisam ouvir outra pessoa falando, elas precisam ouvir uma opinião, sempre vai haver. Então o que vai acontecer, né, que eu já vejo acontecendo, é que quem trabalha no mercado financeiro precisa entender desses robôs para poder trabalhar junto com eles. Mas acabar não vai. Pode ter certeza, eu acredito pelo que menos nos próximos anos. Não, porque nos Estados Unidos muito isso aí, viu? Não acabou. Nos Estados Unidos não acabou a carreira do assessor de investimentos, do agente autônomo, não acabou, cara. Pelo contrário, nos Estados Unidos é uma profissão que bomba lá. Eu comecei a ver esse negócio de robô quando eu conheci o Bitcoin em 2013, 2014, e naquela época já tinha uns robôs que eles só duravam um mês. Era um robô que o cara dizia, não, quando ele já fizer ganhar dinheiro aí, tem que trabalhar só um mês. Aí ele já fecha, o robô já fecha, abre outro. Então isso aí era normal nessa época, em 2014, 15, 16. Aí eu vi ver esses robôs o ano atrasado, 2019. A chamada vai acabar daqui a 9 minutos. Mas assim, talvez esteja até sendo muito pretencioso dizer que não vai acabar, mas
pelo que a gente acompanha, pelo que eu acompanho, nos próximos anos aí não existe essa preocupação, até justamente por essa comparação com os Estados Unidos lá. Já lá é muito mais avançado do que aqui e não existe nem sinal de que vai acabar a carreira assim, há uma transformação, mas acabar não vai, né, de advisor, de assessor de investimentos, não. É porque esses robôs, como eles têm uma licença que às vezes, que geralmente não é feito, às vezes os caras podem minerar uma moeda dessa de casa mesmo com o computador dele, pode também fazer outros computadores só para isso, né, usando placas de vídeo, essas coisas. Mas os traders mesmo que eu conheço aí, tem, por exemplo, o Thiago Corrêa, ele incentiva demais você fazer o trader com o robô que ele tem. Não dele, né, que ele é como se fosse uma rede de marketing, né, que ele tem um robô e você entra na organização dele, e você ganha e ele também ganha por você também, né? Uhum. Eu conheço 2 que fazem isso. Um tem rede, o Thiago tem rede e esse outro não tem. Mas eles mesmos, os traders mesmo que vendem cursos, o Thiago vende curso e esse outro também vende curso, o Jefferson, e eles têm essa licença para vender esses robôs. Que aqui a gente está falando especificamente de compra e venda de ações, de traders, né? Mas o mercado financeiro abrange muito mais coisa, né? Tem muito mais opções aí de investimentos além das ações. Muita coisa. Então, assim, é um mercado muito abrangente, cara. O robô ele ajuda ali nessa questão de análise técnica ali para comprar e vender uma ação. Mas é muita coisa que tem. São fundos, né? São diversos fundos de investimento, é fundo imobiliário, tem certificado de operações estruturadas, LCI, LCA, debenture, muita coisa. Não, isso aí é demais. Eu estou dizendo só em relação a operar, entendeu? Sim, fazer sim. O trader mesmo. A função do trader ali, talvez sim, mas ainda tem muita coisa para rolar. Não, só a educação financeira envolve tudo, né? Que é a sua área, né? Que você quer desenvolver. Mas a parte do trader, eu acredito que... E outra, esse robô, ele trabalha 24 horas por dia. Você não consegue fazer isso, né? Você não tem como fazer. Principalmente no mercado de criptomoeda ou de Forex, né? Que são os 2 maiores. Mas eu tô achando interessante isso aí, viu? Acho que futuramente vai... Agora só ganha dinheiro nessa área quem emprega muito dinheiro. Porque você ganha só... É a questão de pensamento de longo prazo, né? Porque acho que está um pouco até ligado com a questão que a gente fala aqui de imagem. Mas assim, mal comparando, tem muita gente que não quer investir porque acha justamente isso, não vou investir porque eu vou ganhar pouco. Aí não começa nunca. Só que a pessoa tiver uma visão de longo prazo, porque o investimento, ele, né, os juros são compostos, cara. Se você deixar o dinheiro parado ali rendendo, uma hora ele vai começar a render mais, vai render. E uma hora você vai começar a ganhar muito dinheiro. Pode demorar, mas vai. Só que aí as pessoas ficam pensando nisso, ganho muito pouco e tal, e não começa nunca. E esse é o grande problema, pelo menos aqui no Brasil. As pessoas, elas não têm essa visão de longo prazo. Entendeu? Então... Isso mesmo, né? Até o pessoal prefere, né, que você investir nessas coisas aí de robôs, você na faixa de 2 anos você começa a ganhar, a não sei que você faça um aporte todo mês, um aporte bom, e isso aí vai gerando mais. Mas se você manter só um volume baixo, nem todo mundo pode fazer isso, né? Não, cara, mas pô, você pode começar. Hoje, muita gente não sabe, mas você pode investir com R$30. Você compra um título do Tesouro Direto, você compra com 30, R$40. Uma ação, tem ação que você compra por R$2, R$3. Falta educação financeira, né, Theo? Muita coisa. Infelizmente. Às vezes a pessoa acha assim, caraca, o cara investe em ações. Cara, com R$100 por mês você compra um monte de ação se quiser. Tem ações de menos de R$1. Né? De 10, 20, R$30.
Isso aí vai ser ali, uma por mês, uma outra. Até porque você adquire a cultura de investir. Isso aí eu acredito que você vai dominar isso aí, vai ser um grande professor. Amém, já sou. Claro, já é, né? Quer dizer, vai ser mais conhecido, né? Você já... não tem essa preocupação não, claro que assim, reconhecimento é sempre bom, né? Mas é o que a gente tava falando aqui, né? Na nossa conversa de hoje, cara. Minha preocupação é ajudar. Se eu estiver ajudando... Isso aí a essência disso aí é ajudar. Se você ajudar uma pessoa a gerenciar seu dinheiro, que é gastador demais, que é um comprador incontrolável, né? Com certeza. Só isso aí é uma ajuda fantástica. Você já conseguiu mais da metade já. E vou te falar mais, viu, Marcos? Não importa assim, se ele vai ensinar. E não importa se vai ensinar 1 ou 1000, né? O importante é ensinar. Às vezes aquele 1 que ele ensinou, aquele 1 vai ensinar para os 1000. Exatamente. Então a gente não tem que se importar com a quantidade, não. Exatamente. Isso aí é uma coisa natural, né? Vira uma corrente do bem. Isso é uma coisa natural. Gente, nossa conexão vai cair, né? Em 2 minutos, vamos encerrar. Então, bom dia, um bom fim de semana. Bom fim de semana, Deus nos abençoe sempre a nossa família. Amém. Tudo certo, com a graça de Deus. Bom fim de semana aí para vocês. Vamos para a próxima semana, se for Deus. Deve ver se não falta, hein, Marcos? Pois é. Anotado lá na caderneta. É porque teve essas falhas no meio aí eu me perdi. Eu fui para a palestra do Pablo domingo, nem contei para vocês, né? Foi bem bacana. Nossa, ele soltou lá um story no sábado, né? A hora que eu vi o preço lá, eu falei, opa, essa eu vou. E ainda de domingo, né? Que maneiro. Depois conta pra gente. Foi muito bacana, foi bem legal mesmo. Sábado que vem você dá uma palhinha pra gente. Isso mesmo. Foi sobre o que a palestra? Antimedo. O antimedo, eu vi a propaganda. Foi bem bacana, viu? Mas está na internet também, né? Ele transmitiu pelo YouTube. Exato. Muito bom. Foi muito bacana, bem legal mesmo. Energia perfeita. Sempre é. O Pablo é muito bom. Show de bola. Gente. Tá bom, meus amigos. Gente, vai derrubar a gente aí. Cheiro nas crianças, na Júlia, na Sofia. A Júlia, rapaz. A Júlia é muito engraçada. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.